trazendo a palavra do Senhor nessa noite, né? Nós estamos fechando a campanha, basta uma palavra, e eu creio que Deus, Ele vai falar contigo de uma maneira gloriosa. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai amado, eu te entrego a vida do teu filho, toma ele nas tuas mãos, que nessa noite, Senhor, o Espírito Santo tenha liberdade para usá-lo como instrumento neste lugar. Deus, eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor, que nessa hora tem um fio de ligação diretamente com o céu. Porque aqui, Senhor, nós estamos ligados, não é com a terra, não é com o homem, é com o céu. E eu creio, Deus, que o céu vai falar agora, Senhor, em favor das nossas vidas. Usa o teu servo, Pai. Fala através do teu vaso. Fala através, Senhor, do mensageiro que tu escolheste para hoje. Que nós possamos sair daqui fortalecidos pela palavra. Porque eu creio, Senhor, que vai ser algo, Senhor, que vai vir como bálsamo, como cura, como exortação, como uma palavra de vida para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, Deus. Pai, Senhor, amada igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar abrindo o tema da campanha, Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Na minha Bíblia, o título: Um centurião demonstra fé. Louvado seja Deus nessa noite. Louva a Deus pela vida de cada um que aqui está, que deve receber a palavra do nosso Deus, dos nossos pastores que confiaram a ministração da santa palavra do nosso Deus. Todos acharam? Amém. Mateus 8, a partir do 5, vai dizer: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondendo o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Verso 10. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos 6 cultos onde esse tema foi desenvolvido e foi ministrado. E em diversos caminhos esse texto passeou e entrou dentro da nossa alma e gerou uma palavra, um basta de Deus em uma situação na área da nossa vida. Eu entendo aqui que essa história, ela começa lá no início, no capítulo 8, e me chamou muita atenção quando diz o seguinte, no 8:1: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Ou seja, Jesus, ele sabia os lugares que ele pisava, e ele sabia a necessidade de estar em certos ambientes. E aqui nós vemos que Jesus desceu do monte, ou seja, ele sabia que algo lhe seria requerido, e por isso era necessário um maior preparo. Ou seja, há guerras na nossa vida que é necessário um preparo maior, portanto, uma busca diferenciada. Muitas das vezes não adianta só você orar
com a porta do teu quarto fechado. Não adianta só você fazer um propósito de jejum, mas é necessário você abrir mão de algo. É necessário você subir ao monte. É necessário você colocar diante de Deus a sua causa. Mas não é você colocar Deus na parede em relação à sua causa, à sua dificuldade. Não, é você colocar a sua dificuldade contra a parede e dizer para a sua dificuldade: o meu Deus é o Deus do impossível. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E é interessante que esse milagre ele aconteceu na cidade de Cafarnaum. Os estudiosos vão dizer que depois que Jesus não foi aceito na sua cidade, Nazaré, foi rejeitado em Nazaré, ele realizou muitos milagres e muitos sinais nessa cidade de Cafarnaum. E aqui, um homem centurião, ou seja, alguém que era de autoridade, uma pessoa que tinha autoridade, trazendo para os nossos dias, esse homem poderia ser um policial, ele poderia ser um político, porque ele estava comandando aquela região. Centurião é um homem que comanda 100 outros soldados que estão abaixo dele. Então ele é uma pessoa de autoridade. E em Lucas, que também conta essa história, vai dizer que os principais da sinagoga rogaram a Jesus por ele. E eu entendo que esse homem, que era um centurião, que trabalhava para o governo romano, ele não era judeu. Ele era um homem gentio. Ele não estava nascido dentro do costume do povo judeu. Porque o gentio é o povo que não era nascido judeu, que não nascia nos princípios do judaísmo, que não nascia em Israel e que a sua família não tinha a base na lei mosaica, ou seja, não vivia os preceitos da lei mosaica. Mas esse homem, ele sabia quem era Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, ele entendia quem era Jesus e ele ajudou a construir a casa de Deus. Aleluia, Deus. É interessante que muitas pessoas não frequentam o mesmo ambiente que a gente frequenta, mas dentro delas há um temor muito grande pela casa de Deus. Há um respeito muito grande quando você fala assim: eu vou estar lendo a palavra de Deus, eu vou estar lendo algo da palavra de Deus. Eu nunca me esqueço, há uns anos atrás, no período de carnaval, eu estava com o irmão Igor, a gente tinha ido no congresso da pastora Fernanda Abrão e voltando. O Igor seguiu para a casa dele e eu fui para a casa do meu pai em Niterói. E dentro daquele metrô eu estava lendo a palavra de Deus. E várias pessoas entraram dentro daquele metrô e começaram a fazer baderna. Quando viram que eu estava lendo a palavra de Deus, uma dessas pessoas pediram para que fizesse silêncio e respeitasse o fato de que eu estava lendo a palavra de Deus. Aleluia. Aonde você chega com a bandeira de Cristo, carregando o semblante de Cristo e não impondo Jesus, porque a pior coisa que tem é quando você impõe algo a alguém, é quando você quer colocar o teu Jesus goela abaixo de alguém, como se isso fosse resolver, e isso não resolve. O que vai resolver é o Espírito Santo de Deus, que age através da sua vida, e que através dessa ação dele na sua vida vai gerar um testemunho que vai impactar aquela vida que você quer alcançar. Aleluia. Não adianta você querer impor Jesus. Eu acredito que os líderes da sinagoga, as pessoas que moravam em Cafarnaum, elas não impuseram para esse homem Jesus. Ele viu os testemunhos daquelas pessoas, ele viu como aquelas pessoas se portavam mediante a Jesus. Portanto, ele decidiu procurar Jesus. Quando o calo aperta na nossa vida, para quem nós temos recorrido? É uma necessidade de entender como esse homem entendeu. Que o servo dele doente, o médico não podia curar. A gente analisa que nesse tempo os recursos da medicina eram mínimos possíveis. E ele decidiu procurar um médico dos médicos. Aleluia. E aqui vai dizer: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Eu entendo que a Bíblia não relata como que esse servo se tornou paralítico. E a Bíblia também não diz qual o sofrimento que ele estava passando.
Mas a gente entende que esse Senhor, ele amava esse servo. Lendo alguns estudos sobre esse capítulo, a gente entende que os servos, os escravos, eram pessoas que estavam ali para servir, e se não prestassem mais, o seu Senhor poderia até matá-las. Mas aqui a gente vê que esse homem, ele tinha um amor pelo seu servo, tanto que ele procurou Jesus, para que Jesus pudesse realizar um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Jesus tinha o desejo de manifestar a glória do Pai, porque Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas para testificar que ele vinha de Deus. Glória a Deus. Ele era o enviado de Deus, que Isaías profetizou lá no capítulo 53. Isaías profetizou no capítulo 61, dizendo que viria o ano aceitável do Senhor e que viria um que libertaria o seu povo. Só que nós também precisamos entender que o povo que viveu nessa época de Jesus, ele tinha uma visão deturpada do que Jesus estava fazendo, porque eles achavam que Jesus veio para libertá-los do jugo romano. Eles não entendiam que Jesus veio para libertar a alma deles do jugo do pecado e da escravidão do pecado, e determinar que não haveria mais separação entre Deus e o homem. Jesus é o elo de ligação entre nós e o Pai, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos adentrar a presença do nosso Deus. E aqui Jesus vai dizer, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ou seja, Jesus estava disposto e disponível a curá-lo. Será que nessa noite nós estamos como esse centurião dignos para ouvir que Jesus irá resolver o nosso problema? Será que as nossas atitudes e ações, a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, vai permitir que Jesus vá conosco resolver o nosso problema? Ou será que Jesus vai nos deixar por mais um pouco de tempo, caminhando em círculos no deserto, até que possamos reconhecer que nada somos, que nada temos, e que Ele é o Senhor das nossas vidas? Aleluia. Muitas das vezes nós não vencemos determinadas situações das nossas vidas, não é porque Deus é ruim, Deus é mau, mas é pela dureza do nosso coração. O coração do homem é um coração que ele é inclinado para a enganosidade, é um coração enganoso. E se nós não matarmos a nossa carne, matarmos os nossos sentimentos presos a esse mundo, nós não poderemos receber essa palavra que Jesus disse a esse centurião: eu irei curar. E é interessante que, a partir desse relato de Jesus, o centurião, ele vem com uma outra palavra, e ele entende que ele não é digno de receber Jesus. Estudando esse versículo 8, lendo em alguns livros hoje pela manhã, eu pude entender que esse centurião, por ser gentio e não judeu, ele não queria manchar Jesus. Porque se um judeu entra na casa de uma pessoa gentia, aquele judeu estaria contaminado. Porque havia, nesse tempo, muito preconceito e muita separação entre as pessoas. Mas aqui nós vemos Jesus querendo quebrar um protocolo e dizendo assim: independente de ser judeu ou gentio, o meu milagre é para todos. Aleluia. O meu milagre não tem cor, não tem raça, não tem credo, não tem nada que esse mundo coloca como parâmetro. O meu milagre só depende de uma coisa: a fé. Aleluia, Deus. E aqui esse centurião vai responder para Jesus, vai dizer a Jesus: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Esse homem, ele só queria uma palavra, porque ele entendeu, e ele viu, através dos relatos que ele deve ter ouvido,
e de tudo que ele deve ter participado em Cafarnaum, sobre o que Jesus já tinha feito e fazia dentro dessa região, que Jesus tinha autoridade. Aleluia. E a mesma autoridade que Deus deu para Jesus, Ele deixou para cada um de nós. Nós precisamos aprender a usar a autoridade de Deus na nossa vida e determinar em Deus a vitória do céu sobre nós. Muitas das vezes a vitória do céu sobre nós não é vitória financeira, não é vitória material, mas são conquistas espirituais que vão nos permitir avançar e vencer a esse mundo mal, porque nós estamos a cada segundo que passa vendo que esse mundo não tem nada para nós que servimos a Deus. Cada vez que passa, nós olhamos para esse mundo e nos sentimos peixes fora d'água, como se a gente estivesse em outro planeta, fôssemos de outro planeta, porque tudo que esse mundo coloca, tudo que esse mundo faz, vai contrário ao que a palavra de Deus diz, vai contrário à nossa fé, vai em choque aquilo que a gente acredita. E muitas das vezes, se não estamos ligados em Deus e vivendo com Deus, até nos contaminamos com as coisas que estão por aí. É verdade. Aleluia. E o centurião continua a falar com Jesus: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre meu comando. Ou seja, ele entendia que Jesus era líder. Jesus liderava as pessoas e dava ordem e ministrava sobre as pessoas a autoridade. Digo a um vá e ele vai, e a outro vem e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto e ele faz. Louvado seja Deus. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ou seja, Jesus, ele enaltece a fé desse centurião, porque ele vê nesse centurião alguém que entendeu quem Jesus é. Glória a Deus, aleluia. A maior crise que nós vivemos na atualidade é a crise da identidade. São pessoas que não sabem o que são, e por não saber o que são facilmente manipuladas pelo sistema e acabam se adaptando ao sistema e se transformando para serem aceitas pelo sistema. Mas você olha no semblante daquelas pessoas e você vê a tristeza no olhar. Você vê que aquelas pessoas estão aprisionadas. Por quê? Porque elas não sabem a sua identidade. Esse centurião, ele sabia a identidade dele e ele também sabia a identidade de Cristo. E nessa noite Jesus, ele nos faz refletir qual a nossa identidade. Somos verdadeiramente servos de Deus em toda e qualquer situação? Será que quando acontece algo lá fora, perante as pessoas, nos portamos como discípulos de Jesus e nos questionamos: Jesus, nessa situação que eu estou vendo à minha frente, o que o Senhor faria? O Senhor iria para a esquerda, para a direita, recuaria? Qual seria a sua posição? Ou estamos agindo conforme os padrões desse mundo? Paulo, ele vai dizer que nós não podemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Nós não podemos estar de acordo com esse mundo, mas precisamos pedir que o Espírito de Deus transforme a nossa forma de pensar. Aleluia, Deus. A maior libertação que há não é quando a pessoa manifesta e o demônio sai da vida dela, mas é quando a mentalidade daquela pessoa muda. Quando ela entende que precisa perdoar 70 vezes 7, quando ela entende que o outro é mais fraco do que ela e, portanto, ela precisa ter paciência para lidar com o outro. É quando ela não vira a cara para alguém, mas ela chama aquela pessoa para conversar. É quando ela trata bem aquele que lhe trata mal. É quando ela paga o mal com o bem, como Paulo diz. É quando aquela pessoa busca viver os frutos do Espírito.
Nós não vamos conseguir todos os dias viver todos os frutos, mas a cada dia nós conseguimos pôr em prática um fruto, viver um fruto do Espírito. E aí nós vemos que a pessoa, quando ela consegue isso, ela verdadeiramente está liberta daquilo que aprisionava. Aleluia. Ela verdadeiramente está buscando ser um discípulo de Jesus. E Jesus aqui vai continuar falando. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, né? Muitos virão e participarão do banquete que haverá no céu. E nós como igreja estamos buscando estar nessa mesa com os patriarcas da fé. Estar com Abraão, Isaque e Jacó naquele grande dia. Porque o cenário, ele está se preparando e se moldando para o arrebatamento da igreja. Nós precisamos entender, e o Espírito Santo de Deus estava ministrando isso no meu coração quando eu estava me arrumando para vir para cá. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, mas mal sabem elas que 99% de tudo que está ali não é para nós que estamos buscando a Deus, mas sim para aqueles que rejeitam ao Senhor. Para nós está o triunfo de Jesus. Para nós está o grande banquete, a destruição de Satanás e as bodas do Cordeiro, o trono e as pedrinhas que iremos receber como galardão. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai continuar, Jesus continua. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Ou seja, foi um milagre imediato. Acredito eu que, lendo e estudando, esse milagre aconteceu quando eles estavam nesse diálogo. E quando Jesus disse: vá, como você creu, assim lhe acontecerá, o milagre aconteceu lá com aquele centurião. E nessa noite, se nós tivermos a fé como a fé desse centurião, e pedir a Deus que Deus libere uma palavra diante da nossa dificuldade, o milagre vai verdadeiramente acontecer nas nossas vidas. A porta fechada vai se abrir. Aquele parente vai ser liberto. A salvação vai chegar na nossa casa, porque exerceremos a fé. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos exercer a nossa fé. E com esse centurião nós aprendemos a exercer a nossa fé. Nessa noite eu quero convidar a cada um de vocês que aqui está para exercer a sua fé. Eu sei quais são as minhas dificuldades, eu sei quais são as minhas debilidades. E cada um de vocês sabe qual é a sua debilidade. Mas nessa noite, nesse último dia dessa campanha, qual a última palavra que você precisa que Deus determine na sua vida? É um filho que está gerando problemas emocionais em você e você precisa que esse filho venha reconhecer que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida? É uma porta que não se abre de emprego para a tua vida? É uma quantia que está retida? Qual é a última? Qual basta uma última palavra que você precisa nessa noite que Deus faça? Eu queria convidar a amada igreja a se colocar de pé nessa hora e a trazer à memória a sua necessidade, a sua debilidade, para que o Deus da última palavra, o Deus do basta uma palavra, como esse centurião, ele colocou aqui. Ele disse para Jesus: Jesus, basta uma palavra. Aleluia, Deus. Como canta a Cassiane, basta uma palavra, o mundo e seus sistemas cairão aos seus pés. Não há enfermidade, nem peste ou fome. É só chamar o homem de Nazaré. E nessa noite o homem de Nazaré está aqui. Aleluia, glória a Para Deus. contemplar a minha
e a tua dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente, a tua palavra, Pai, ela foi ministrada nessa noite, Pai. Senhor, esse centurião, ele chegou até ti, Jesus, crendo que o Senhor podia realizar esse milagre, Pai. E o Senhor liberou uma palavra e disse para aquele servo: assim será feito conforme o Senhor havia pedido. Pai, eu quero te entregar cada um que está aqui orando nessa hora, que precisa, Pai, de um base em alguma situação. Seja uma situação, Pai, financeira que não se resolve, Pai. Seja, Senhor, uma situação com um familiar. Seja uma situação, Pai, profissional. Senhor amado e Deus querido, seja uma situação, Pai, de afronta, Pai, do inimigo. A qual o inimigo está afrontando, Pai amado, Pai querido. Nessa noite nós queremos te pedir, Senhor, vem com o teu poder, Senhor, na vida de cada um, Pai, porque basta apenas uma palavra tua, Pai, para que o cativeiro venha a ser mudado, Pai. Basta uma palavra tua, Senhor, para as coisas acontecerem, Pai. E nessa noite nós estamos clamando a ti, Senhor, porque nós cremos, Pai, no teu poder e na tua glória. Senhor amado e Deus querido, arruma os corações, Senhor, nessa noite, desesperados. Senhor, corações aflitos, corações que não sabem, Senhor, que não conseguem enxergar uma saída, uma solução. Mas nessa noite eu quero te dizer, a saída tem um nome, a solução tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que desceu, aleluia, ele desceu do céu, e hoje ele está à destra de Deus Pai, ele continua intercedendo por ti, ele continua intercedendo por mim, e nessa noite ele está entrando com a mão dele de poder na tua causa, na tua dificuldade. Sente o toque de Deus na tua alma agora, sente o toque de Deus agora no teu coração. Vai sentir o Espírito Santo repousando nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tu pode convencer, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo. Tu pode trazer a memória aonde teu filho, aonde a tua filha precisa fazer um conserto nessa noite, aonde teu filho, aonde a tua filha precisa mudar. Senhor, trabalha, vai entrando, meu Deus, porque tu tem poder, Senhor. Senhor, só tu podes ir aonde ninguém vai. Tu é o único que é apto para discernir pensamento. Tu é o único que pode ir nas juntas e medulas. Tu é o único que pode curar. Senhor, vai visitando agora, vai agindo agora nessa noite, com grande poder e com glória. Meu Deus e meu Pai, vai quebrando toda a corrente. Senhor, toda algema. Senhor, toda a cela. Abre a porta da cela, meu Deus. Arranca desse cativeiro espiritual. Vai tirando, Senhor, as mentes. Senhor, vai tirando essas mentes agora, Senhor, de toda a prisão. Tu tem poder, Jesus. No teu nome há poder. No teu nome há poder. E o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Igreja, se você se ligar nessa hora e se desligar desse mundo e se conectar com o céu, a fiação vai descer e tu vai sentir Deus mudando teu cativeiro, e tu vai sentir Deus entrando com mão de poder na tua alma, trazendo paz, refrigério, aleluia, e te entregando a vitória nesse lugar. Senhor, dá de presente aos teus filhos aquilo que eles têm pedido a ti, Pai, e fica nesse lugar nessa noite, agindo com o teu poder e com a tua glória. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Recebe a tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Você recebeu essa palavra, né? Então você leva